Então, como a gente falou no começo, dia 13 de junho, portanto, amanhã, terça-feira, é considerado o Dia Internacional de Conscientização do Albinismo. O albinismo é uma condição genética hereditária caracterizada aí, pela ausência total ou parcial da melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da pele, do cabelo e dos olhos. Compreender o albinismo no Brasil esbarra aí um grande problema, que é a falta de informações. Começa pelo básico, a gente não sabe quantos albinos há no país. A última estimativa sobre o grupo, divulgada pelo Ministério da Saúde, no final do ano passado, apontou aí que há pelo menos 21 mil pessoas vivendo com esta condição na população brasileira. Sem esses dados oficiais, o que acontece? Aí acaba não tendo políticas públicas de saúde específicas para esse grupo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o albinismo, que eu acho que a educação, a gente conhecer, o que combate essas dificuldades, o preconceito que ainda pode existir, a gente está recebendo aqui a dermatologista, doutora Ana Beatriz Lima. Tudo bom, doutora Ana Beatriz? Tudo bem, bom dia, Shirley. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui falando de um tema tão relevante na nossa sociedade. E que se fala pouco ainda, né, doutora? Infelizmente. Sim, muito pouco. Quando não se conhece, a gente não consegue combater o preconceito ou melhorar a vida dessas pessoas, né? A gente já viu aqui o que é uma condição aí que se caracteriza pela ausência da melanina. Mas o que causa o albinismo, doutora? Então, o albinismo, o nome mais correto seria albinismo oculocutâneo, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é uma doença que afeta a pele, cabelos e o que traz a maior morbidade, maiores problemas para o paciente, inclusive é a alteração ocular. É uma desordem genética, a gente não sabe muito bem por que acontece. Tem que herdar o alelo do gene do pai e da mãe, porque é uma doença autossômica recessiva, e a combinação desses dois alelos herdados vai fazer com que a pessoa nasça com o albinismo. Dá pra gente traçar um grupo? Eu sei que você falou aí que é muito difícil, né? Mas assim, é mais comum homens ou mulheres albinas? É ligado a alguma raça? Tem como a gente ter alguma pista do que pode causar isso? Ou pelo menos quais pessoas podem ser atingidas com essa condição? Então, a principal pista são casos na família. E o indivíduo que ele é albino, ele tem o maior risco de ter filhos albinos. E se um albino casa com outro indivíduo que também é albino, aumenta mais ainda esse risco. É um pouco difícil estimar a probabilidade, porque existem várias pessoas que só têm um alelo do gene, porque ele é autossômico recessivo, ou seja, precisa da combinação de dois para um indivíduo nascer com albinismo. Então, existem diversas pessoas que têm esse alelo, esse gene, e que a gente não tem como fazer o diagnóstico antecipadamente sem fazer um estudo molecular mais a fundo, que não seria uma medida epidemiologicamente viável. Mas além dessa questão, que é a característica que a gente consegue ver, externo, mas essa condição ela pode causar, você falou aí da questão dos olhos também, mas quais problemas o albinismo pode acarretar? Com relação ao albinismo oculocutâneo, as principais alterações são decorrentes do defeito na produção da melanina. O indivíduo ou ele não produz melanina ou ele produz uma quantidade que é insuficiente. Então, ele vai ter uma maior sensibilidade aos raios do sol, consequentemente, ele vai ter a maior chance de queimadura e o maior risco para cânceres de pele do tipo melanoma e não melanoma. E, além disso, ele vai ter alterações visuais por falta de pigmento na íris e na retina. Ele pode ter redução da acuidade visual, ele pode ter nistagmo, que é quando o olho fica balançando, ou seja, ele pode ter outras alterações além da alteração na pele, A alteração ocular é uma das mais importantes que a gente tem que destacar porque acaba prejudicando muito na qualidade de vida. Eles podem ser mais suscetíveis também a algumas outras doenças, em relação realmente à sua imunidade? Então, existem algumas síndromes que estão relacionadas ao albinismo que estão sim relacionadas à deficiência da imunidade. Só que o albinismo oculocutâneo tradicional, ele não tem outras alterações na imunidade. Inclusive, o crescimento e o desenvolvimento da criança é normal. Às vezes, o que acontece é que não tem um diagnóstico precoce, essa criança não vai ao dermatologista, não vai ao oftalmologista, ela vai ter uma dificuldade de enxergar na sala de aula e isso pode prejudicar o seu aprendizado. Mas não que ela tenha algum déficit mesmo cognitivo, a não ser que ela tenha outra síndrome que acompanhe o albinismo.
Então, quais são os cuidados, né, que as pessoas que estão com essa condição têm que ver em relação à sua saúde? A gente sabe que tem a questão da pele, né, o uso de protetor solar é suficiente, já que a gente sabe que eles têm a ausência total da melanina. Então, a alimentação também tem que ser uma alimentação mais rica. Quais são as orientações para essas pessoas que são albinas? Com relação às pessoas com albinismo, o principal é a fotoproteção. E quando eu falo proteção solar, não somente com o uso do filtro solar, mas a proteção física. Utilizar chapéus, de preferência com abas mais largas, roupas com proteção ultravioleta, verificar na etiqueta da roupa se tem lá fator de proteção solar, evitar a exposição solar, principalmente no período entre 10 horas da manhã e 16 horas, que a gente sabe que tem a maior incidência de radiação ultravioleta, e a proteção ocular fundamental com o uso de óculos escuros. Além do que, é fundamental esses pacientes passarem consultas periódicas, pelo menos uma vez ao ano, no dermatologista, e eu reforço bastante também, passar com o oftalmologista, por conta das alterações visuais que eles também têm. A gente falou aí dessa questão, né, de se sabe muito pouco sobre esse grupo, tem uma estimativa aí que são cerca de 21 mil pessoas vivendo com albinismo entre a população brasileira, mas seriam necessárias políticas públicas de saúde específicas para essas pessoas, doutora? Com certeza seriam. Uma das coisas que a gente mais observa nesses pacientes com albinismo é que eles, não têm outras alterações cognitivas quando não está associada a outras síndromes, mas eles sofrem muito preconceito por ser diferente dos demais, pela falta de melanina no cabelo, na pele. Então, eles sofrem muito bullying na escola e isso prejudica demais o desenvolvimento da criança e prejudica também na vida adulta, às vezes em oportunidades do mercado de trabalho, e a pessoa se sente, muitas vezes, eu tenho pacientes que já chegaram para mim, que disseram que se sentiam diferentes, se sentiam estranhos. E eles não são estranhos, não são diferentes, eles apenas têm uma condição que reduz a quantidade de melanina na pele. Então é importante esse trabalho de conscientização nas escolas e em locais públicos de que essas pessoas não podem e não devem ser discriminadas por conta da sua cor. É a mesma situação a pessoa de pele negra, também não deve ser discriminada, nem a pele negra e nem a ausência de melanina, como é o caso do albinismo. Nós somos um país miscigenado, existem diversas raças, diversas cores. Então, as pessoas têm que ser tratadas como pessoas, independente da sua cor. Isso é o principal, que eu acredito que tem o maior impacto no albinismo, essa discriminação. Tá certo. Então, essa data, doutora, é muito importante, né, para que se converse. Como eu falei, a gente escuta falar muito pouco, não existem políticas públicas, como a gente citou, né? Então, realmente precisa a gente conhecer, né, para que essas pessoas não sofram já, né, essa exclusão, de certa forma, que infelizmente ainda existe hoje. Exatamente. Tá bom, aí tem essas ações do dia, né, que a gente se conversa, que é muito importante, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que falar sobre esse assunto o tempo todo, né? É só a data para que se chame a atenção, mas é uma luta diária, né, doutora? Sim, é uma luta diária. E quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais as pessoas vão ficar sabendo a respeito dessa condição genética e vão poder se conscientizar a respeito. E até mesmo para quem uma pessoa com albinismo, ela tem que saber que ela precisa ter um acompanhamento dermatológico e oftalmológico constante e ela tem que usar e abusar do protetor solar sempre. E cabe a orientação para as famílias, né, que já com a condição, ela já nasce, as pessoas já nascem com ela, então esse acompanhamento quanto antes começar, melhor, para que as consequências, né, sejam menores também, sejam amenizadas, né, como você falou, desses problemas que podem surgir nessa população. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Conversar é sempre o melhor caminho, entender também é sempre o melhor caminho. Obrigada, tá bom? Por nada, eu que agradeço. Esse foi o nosso Hora Marcada de hoje.